Shalom, shalom, graça e paz. Uma alegria estar aqui compartilhando com você. Hoje eu quero compartilhar mais uma experiência que o Senhor me deu, que o Senhor me concedeu. E eu chamaria isso de quando Deus quebrou os meus ossos, os meus joelhos e cotovelos, mas não no sentido literal ou físico, mas em um sentido espiritual e da minha estrutura interior. Amados, quando nós começamos a desfrutar de níveis mais profundos em Deus, quando nós começamos a experimentar níveis maiores da glória de Deus, a nossa natureza ela passa a ser transformada e a nossa estrutura também ela passa a ser modificada. Nós começamos a adquirir uma natureza segundo o reino de Deus e a nossa estrutura também é transformada. Entenda que em Hebreus há uma palavra que diz que o Senhor abalará céus e terra. E diz também que tudo o que for abalável será abalado. Amados, tudo o que for abalável será abalado quando for confrontado com o reino de Deus. Aleluia! E quando eu era ainda muito jovem, eu creio que eu tinha em torno de 22 anos na época, eu estava cursando a faculdade teológica, como eu relatei no meu primeiro vídeo, e eu estava fazendo a faculdade teológica batista, mas eu estava tendo experiências profundas e gloriosas com Deus. O Senhor havia me separado para o ministério. Uma certa ocasião, o Senhor me deu uma experiência que eu não vou contar em detalhes hoje, mas quem sabe eu grave um vídeo relatando sobre essa experiência, mas eu tive uma experiência, um encontro com a glória de Deus, quando eu me encontrei com a severidade de Deus. Entenda que em Romanos capítulo 11, a palavra de Deus diz sobre a bondade e sobre a severidade de Deus. Nós precisamos contemplar tanto a bondade de Deus quanto a severidade de Deus. Por isso que o texto, em alguns momentos nas Escrituras, diz a respeito do grande e também terrível dia do Senhor. Em Isaías, a palavra diz, seja o Senhor, seja Ele o seu espanto. Acho que em algumas traduções está a palavra assombro, que nós possamos ficar espantados, em temor, por causa da grandiosidade, da glória de Deus. E nessa experiência eu tive um encontro com a glória de Deus e Ele revelou para mim a sua severidade. Foi algo incrível, mas eu vou contar, eu acredito, essa experiência em um outro dia, se o Senhor assim permitir. Mas hoje eu quero contar para vocês essa experiência, uma outra, enquanto eu cursava a faculdade teológica. Eu tinha em torno, se eu não me engano, de 22 anos de idade. E antes de contar essa experiência, eu quero ler um texto aqui, que está em Jeremias, capítulo 1, verso a partir
o verso 10 diz assim: Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Glória a Deus. Amados, olha só, essa palavra mostra que o Senhor concedeu ao profeta Jeremias a autoridade para arrancar, destruir, exterminar, remover. Isso é muitas vezes o que o ministério profético faz. Muitas vezes o ministério profético ele vem exatamente para destruir aquilo que não é de Deus, vem para remover, para arrancar algo que não está em acordo com o propósito, com o projeto, com o plano de Deus. Muitas vezes, o fogo de Deus, quando ele vem sobre nós, ele vem exatamente para remover da nossa vida essas coisas. Aquilo que não faz parte do plano de Deus, aquilo que não faz parte do propósito de Deus, aquilo que não está em alinhamento com o caráter, com a natureza do Senhor Jesus. Porém, o Senhor também concedeu a Jeremias a autoridade para edificar e para plantar. Ou seja, aqui mostra a construção. Então, o que o Senhor faz? Primeiro, ele quebra, ele derruba, ele arruina, ele remove. E depois, então, ele edifica, ele constrói de acordo com o padrão que não pode ser abalado, que é o padrão da eternidade, o padrão do reino de Deus. Essa é uma obra profunda em nossas vidas, queridos. E o Senhor está interessado na nossa eternidade. Glória a Deus. Olha só, e nessa ocasião então, quando eu tive essa experiência que eu vou relatar agora, eu estava ali fazendo a faculdade teológica, eu me lembro que eu estava ali, eu fui até o local e me encontrei também com um amigo ali, o pastor Marcelo, que é um amigo meu até hoje, um homem de Deus, e eu chamei ele ali, a gente conversou e nós fomos orar. Lá na sala de oração, havia uma sala de oração dentro da faculdade, e era um local que eu gostava muito de ir, né? Inclusive eu fui ali. Amados, naquele dia eu estava com quebrantamento. Eu estava em quebrantamento, eu estava compungindo interiormente. E ali na sala de oração eu fui me quebrantando. Primeiramente eu tive uma revelação sobre o sangue de Jesus, enquanto eu estava ali em oração. Ou na verdade antes, eu estava tendo já essa revelação sobre o sangue de Jesus, estava sendo quebrantado por Deus, atraído por Deus. E na sala de oração, então, eu me quebrantando, me humilhando diante do Senhor, eu recebi uma visitação, mas tão estrondosa, tão gloriosa, enquanto eu estava ali no chão daquela sala, que foi uma experiência física. É como se a glória de Deus desceu sobre o meu corpo físico, numa proporção tão violenta. É como se eu fosse esmagado. E eu senti aquela pressão no meu corpo físico. Se eu não me engano, eu comecei a sentir a principal, até no meu maxilar. E eu comecei a sentir aquela pressão no meu corpo físico da glória fortíssima de Deus. E foi tão violento, irmãos, que eu comecei a gritar, eu comecei a berrar com muita força.
Eu fiquei gritando, mas assim, berrando, suportando aquele peso de glória que estava sobre o meu corpo físico, muito forte, muito forte. E eu imagino que o seminário inteiro escutou aqueles meus gritos, aqueles meus berros naquela sala de oração, e a glória de Deus estava sobre mim ali. Enquanto eu estava tendo essa experiência, Deus usou o pastor Marcelo, e o Marcelo falou algo, e eu não me lembro de tudo que ele falou, mas eu me lembro que ele falou algo, que o Senhor estava quebrando meus cotovelos, eu creio que ele falou meus joelhos ou articulações. Mas de fato, amados, a minha estrutura estava sendo quebrada naquele dia, não a minha estrutura física. Se bem que o Senhor também pode fazer isso, né? Como ele fez com Jacó, naquele encontro com o anjo. Mas a minha estrutura interior estava sendo abalada. Eu creio que naquele momento o Senhor desarticulou, o Senhor quebrou padrões da minha estrutura de alma, de emoções, de entendimento, de mente, ou quem sabe até no meu próprio DNA, na minha genética, mas eu fui abalado por aquela presença gloriosa de Deus. E eu me lembro que durante a experiência, um pouco depois, eu me lembro que eu olhei para o meu interior, com os meus olhos espirituais eu via o meu interior, e eu vi como se fosse um templo. E a glória de Deus invadiu a minha vida. Eu me lembro que depois disso, irmãos, até a minha postura física mudou. E eu me lembro também que eu saí daquela sala e depois, quando eu orava em línguas, eu orei em línguas depois para profetizar sobre uma pessoa, e a minha oração em línguas já era muito mais poderosa, muito mais profunda, muito mais forte, mais intensa, mais grossa, quando eu falava ou orava em línguas, né? E essa experiência marcou a minha vida, marcou a minha história, me transformou de dentro para fora, de alguma maneira, muito especial. Queria compartilhar essa experiência com você e entenda isso. Antes do Senhor edificar, Ele irá abalar, Ele irá remover. Mas quando Ele edificar, Ele edificará de uma forma firme e estável para a honra e glória dele. Queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Shalom, shalom.